Nós vamos ler capítulo 2 do livro de Gênesis, os versos 18 a 25. E à luz dessa passagem nós vamos pensar sobre o tema a teologia do casamento, verdades fundamentais sobre a vida conjugal. Aqueles que estão presentes, que não são casados, eu tenho certeza de que vocês também serão abençoados pela palavra, pela reflexão que vamos propor aqui a partir da leitura de Gênesis, capítulo 2, versos 18 a 25. Diz assim então a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lá trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que Deus nos abençoe. Esse texto é uma verdade fundamental na tradição judaico-cristã, é uma revelação de Deus a nós. O gênero literário que é poesia, mas uma poesia carregada de verdades e valores fundamentais que nós professamos como cristãos. Eu queria a atenção de vocês para pensar sobre essa teologia do casamento. Sua origem, sua natureza, suas crises e suas necessidades. Pois bem, qual é a origem do casamento? Como é que ele surge? Quem é o autor, o artífice dessa sagrada instituição? Observe que o primeiro versículo das Sagradas Escrituras diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis, onde nós encontramos esse primeiro verso e o texto do capítulo 2 que nós lemos, ele é o primeiro livro da Bíblia, não apenas na ordem, mas no conteúdo teológico, a criação. E esse primeiro versículo afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ao contrário do que alguns filósofos, dentre os quais Aristóteles acreditava que a matéria era eterna, só existe um ser que é eterno, autoexistente, suficiente em si mesmo, que não tem início nem fim, que é o Senhor, o soberano. E a criação teve um início, teve um começo. Nós não sabemos os pormenores, mas o fato é que Deus deu origem a todas as coisas. A vida e tudo que existe nasce com esse Criador, a quem nós chamamos de Deus, nosso bendito Pai. Tudo foi criado com perfeição, com excelência e beleza, com o propósito de refletir a glória dele. Há uma máxima na teologia cristã que diz que a criação é o teatro da glória de Deus. O Deus invisível, para mostrar a sua grandeza, glória e poder, revestiu-se da criação, tornou-se visível por meio da sua criação. Agora observe que embora toda a criação reflita a grandeza, poder, a perfeição, a beleza, a majestade do Criador, de tudo que ele criou, há um ser muito especial, o homem. A narrativa do livro que nós lemos, o livro de Gênesis, diz que Deus, o próprio Deus, avaliou a sua criação como boa. Boa. Mas ao criar o ser humano, ele disse que era muito bom. Porque somente o ser humano é criado à imagem de Deus. Os bancos nos quais os irmãos estão sentados é feito de madeira. Uma árvore, a exuberância de uma árvore reflete a grandeza do Criador. O
Os pássaros que cantam e nos encantam revelam a glória do Criador. Mas um pássaro, uma árvore, uma cachoeira, o vasto oceano, um céu estrelado, não contém a imagem de Deus, só o ser humano. Razão pela qual o homem é a imagem de Deus, ele é a coroa da criação. E a Bíblia vai dizer que depois de criar o homem, a sua imagem e semelhança, Deus avalia, observa e diz que está faltando alguma coisa. O texto diz assim no versículo 18: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus fez uma afirmação verdadeira e digna de aceitação. Verdadeira e digna de nossa reflexão. Não é bom que o homem esteja só. Agora, presta atenção. Se o homem foi criado à imagem de Deus, o Deus que é trino, um único Deus, mas três pessoas, que por toda a eternidade sempre viveu na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. Quando ele cria o ser humano, ele cria o homem para também viver em comunidade. O homem não vive bem sozinho, na solidão. Assim como Deus vive na comunhão das três santas pessoas da Trindade, o homem foi criado para a comunhão também. E a razão pela qual o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só. E Deus firma um propósito de criar para o homem uma auxiliadora, uma companheira, uma amiga, uma mulher. E a narrativa prossegue e diz que Deus criou a mulher para ser auxiliadora idônea de Adão. Este homem que agora é um sócio-ser, por isso a comunhão é tão necessária, tão vital. O Deus Criador, repito, como vive na santa comunhão da Trindade, criou o homem para também viver na comunhão e não na solidão. Não é bom que o homem viva só. Qual é o ponto aqui? O casamento, ele não é uma construção social. Não foi o Estado que inventou o casamento, nem mesmo a igreja. O casamento foi criado, planejado, projetado pelo artífice de todo o universo, pelo Criador. Não foi Adão que procurou uma mulher. Foi Deus que viu, não é bom que eu me esteja só. Ele fez uma auxiliadora, uma companheira. Foi Deus que criou o primeiro casal. Foi Deus que estabeleceu o primeiro casamento. Razão pela qual nós partimos do pressuposto que o casamento não é uma convenção social que teve origem no homem, nem tampouco no acaso. E quais são as implicações disso? Observe o que diz um teólogo, a quem eu aprecio e respeito. Diz assim, não há sociedade mais próxima, mais inteira, mais necessária, mais gentil, mais agradável, mais confortável, mais constante, mais contínua do que a sociedade homem-mulher. A principal raiz, fonte e padrão de todas as outras sociedades. Razão pela qual nós cristãos que confessamos a nossa fé em Jesus Cristo, que nos submetemos à sua palavra como infalível, inerrante, digna de toda aceitação, padrão de nossa fé e da nossa conduta, nós subscrevemos essa proposição. Deus é o autor do casamento. O Criador planejou essa instituição para a glória do seu nome, para a alegria do casal e também para sua providência sustentar a raça humana. Uma palavra de encorajamento aqui aos irmãos, para fazer um parênteses nesse ponto da nossa reflexão. Não se associe com ninguém que despreza o casamento. Não se assente na roda dos escarnecedores. O casamento foi criado pelo nosso Deus. E se o casamento hoje padece de múltiplas enfermidades, o problema não está em Deus e nem mesmo no casamento em si, mas nos frutos da queda, como nós vamos perceber. De modo que é muito comum na nossa sociedade encontrar pessoas que maculam o casamento, que desprezam o casamento, que fazem pouco caso do casamento. Basta observar a indústria do entretenimento, as novelas, os filmes, as minisséries, e fazem muitas vezes sutilmente, fazem a comédia romântica. E por vezes o que a gente encontra ali são autores que não são neutros, desvalorizando aquilo que Deus ama, aprecia e valoriza. O casamento é algo tão precioso que os autores do Novo Testamento, eles comparam a relação entre Cristo e a igreja a um casamento. Razão pela qual eu não quero me associar com aqueles que desprezam o casamento.
Eu quero aprender a amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. E Deus ama o casamento. E se tem uma coisa que Deus abomina, como diz o livro de Malaquias, é o divórcio. Mas o casamento, ele valoriza, ele aprecia, porque promove a glória do seu nome, abençoa famílias, abençoa a sociedade e de alguma maneira cumpre os seus propósitos. Deus é o autor do casamento. É dele, somente dele, a prerrogativa, portanto, de estabelecer leis que governam a sua criação. E pensando nisso, se ele é o autor, se ele é o artífice, se ele é o criador do casamento, é essa instituição mais antiga do que o Estado, mais antiga do que a igreja, como criador, ele também é o legislador. E é Deus quem estabeleceu, digamos, o padrão dessa instituição. E observe então o verso 24, vamos pensar sobre a natureza do casamento. O que de fato constitui um casamento. O verso 24 diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na sociedade moderna, considerada por muitos pós-cristã ou secularizada, o casamento, que ainda continua vigente, não é? Em toda a sociedade há o casamento, com variações culturais, mas ninguém se desapega do casamento. É uma instituição, como eu disse para os irmãos, a mais antiga de todas. Mas na sociedade moderna, o que se tem visto é que o casamento tem sido considerado apenas um contrato horizontal. O casamento é um contrato entre pessoas, entre duas pessoas, diante de um magistrado civil. Alguns, por religiosidade, ou pelo menos boa parte, ainda buscam um religioso para dar um verniz. Mas boa parte das pessoas olha para o casamento como uma coisa totalmente secularizada. É um contrato que você assina e que, se quiser, também pode rasgar esse contrato com o aval do Estado. Mas o casamento não é isso. O casamento não é um contrato entre duas partes apenas. Existe a responsabilidade civil, mas não é apenas isso. À luz da Escritura Sagrada, à luz da tradição cristã, o casamento é um relacionamento pactual entre um homem e uma mulher diante do seu Criador. E quando o ministro do Evangelho ministra a bênção, eu vos declaro constituídos, marido e mulher, aquilo não é apenas um protocolo, é o reconhecimento público de que ali está um casal sob as bênçãos de Deus. Isso é tão importante, mas tão importante, que certa vez Jesus foi questionado por grupos religiosos que estavam disputando, duas escolas na verdade, uma escola chamada Hillel e Shammai. Eles tinham duas leituras diferentes em relação ao divórcio, que Moisés permitiu por causa da dureza do coração humano. Então, nos dias de Jesus, havia um debate nos círculos teológicos das escolas rabínicas. E aí, duas escolas se apresentam e querem colocar Jesus no embaraço. Se é lícito despedir a mulher ou não, por qualquer motivo. E quando eles começam a apresentar essa questão, Jesus se reporta ao texto que nós acabamos de ler. E ele acrescenta algo muito importante que vai estabelecer o que a gente chama de 4 pilares da verdadeira natureza do casamento. O texto está em Marcos, capítulo 10, versos 6 a 9. Olha o que Jesus diz. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. E aí, aquele que a própria palavra encarnada diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perceba que Jesus sai da plataforma da queda e traz o debate para a plataforma da criação. Eu sei como funcionam as coisas. Eu sei o que é a natureza humana. Mas deixa eu trazer uma coisa para vocês. Vamos para o início. Vamos para o plano original. Vamos para o que o Criador projetou. No princípio, Gênesis, Deus criou homem e mulher. E disse, deixará o homem, a iniciativa é do homem, deixar o seu pai e sua mãe unir-se à sua mulher, e ambos serão agora uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Jesus então sai da plataforma da queda e traz o debate para a plataforma da criação. Eu sei que há problemas relacionais, mas isso tudo se dá por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio, o que Deus planejou é que o casamento
não fosse o que está sendo aí entre vocês. Ele traz o debate para a plataforma da criação. E aqui, nessa passagem, eu sempre que posso, sempre que realizo casamentos, eu gosto de mencionar isso, sobretudo porque a gente vive numa sociedade que esqueceu aquilo que é mais elementar. A partir dessas palavras de Jesus ancoradas no livro de Gênesis, nós encontramos aqui alguns fundamentos. Primeiro, o casamento é heterossexual. Há muitos pastores intimidados pelo politicamente correto e retrocedendo, às vezes vendendo a própria consciência, porque hoje em dia ter convicções é um problema. Mas nós devemos partir do pressuposto, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a Bíblia afirma com clareza que o casamento é entre um homem e uma mulher. Deus os fez homem e mulher. O relacionamento conjugal só é possível entre um homem e uma mulher. Macho e fêmea os criou. E observe que um foi feito para o outro. Existe uma adequação física, emocional, psicológica e espiritual entre o homem e uma mulher. Somente a relação heterossexual pode cumprir os propósitos de Deus para a família. Esse é um pilar irremovível. É um valor inegociável. Para ser casamento, efetivamente, tem que ser heterossexual. E aqui uma coisa muito importante na construção da sociedade ocidental. 3 pilares em relação a isso. Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para isso rapidamente. Espécie, gênero e número. Isso aqui é um pensamento, um raciocínio, um conceito filosófico que define o conceito de casamento. Se você mexer nesses 3 pilares, não existe casamento. Inclusive do ponto de vista legal, pelo menos em parte, até agora. Espécie. O casamento é entre 2 seres humanos. Não pode existir um casamento entre espécies diferentes. Imagina a moça, um sábado à tarde, vai lá no zoológico do Rio de Janeiro. Olha a girafa. Nossa, que girafa bonita. Procura o diretor. Eu estou apaixonada por aquela girafa. Como é que eu faço para conversar com o pai dela ou com a mãe dela? Tente imaginar alguém chegando com um papagaio no cartório. Esse é o meu amado. Essa é minha amada, eu quero me casar. Impossível. São de 2 espécies diferentes. O casamento entre 2 seres da mesma espécie. Um outro elemento é o gênero. Existe essa indústria falaciosa, irracional, adoecida, que está querendo promover a igualdade de gênero, mas isso é irracional, de todos os pontos de vista, inclusive da biologia. O casamento, efetivamente, é entre pessoas de gênero diferente, homem e mulher. Não existe um terceiro gênero, de modo que a expressão casamento homossexual ou casamento gay é uma negação da diferença de gênero. Razão pela qual se faz aí um malabarismo para impor a igualdade de gênero. Mas isso é irracional. Na verdade, isso é, como descreve o Paulo aos Romanos, é o homem tentando suprimir, deter a verdade pela injustiça. Tal coisa é um atentado à razão. Menino nasce menino, menina nasce menina. São de gêneros diferentes. Não existe um terceiro gênero na criação. Deus não apresentou para Adão um outro Adão. Deus não apresentou a Eva uma outra Eva, mas o casal é necessariamente de gênero diferente. E qual é o terceiro elemento aí? O número. Observe, interessante, seria ilegal o casamento, é ilegal, pelo menos até agora. É ilegal casar-se com 2, 3, 4 pessoas. Inclusive, quando você vai fazer um casamento com efeito civil, busca-se a habilitação. O Estado dizendo, olha, o indivíduo está apto para casar-se, ele não casou em algum lugar escondido, não. Está apto para casar. Porque é ilegal você se casar com mais de uma pessoa. Então você tem espécie, gênero e número. A poligamia não é o padrão. De modo que o que a gente está assistindo aí é uma redefinição, ou pelo menos uma tentativa de redefinir o casamento. E fazer isso, mover esses pilares, seria extinguir a raça humana. Espécie, gênero e número devem ser mantidos. O casamento, ele é uma relação heterossexual. E mais do que isso, o casamento é monogâmico.
Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Não são mulheres, não são homens. Mas já há grupos, há movimentos falando de casamento poliafetivo. O indivíduo mais assanhado quer ter 3 mulheres. A mulher mais assanhada quer ter 4 mulheres. Isso é um completo distúrbio, uma distorção da realidade. O casamento é monogâmico. O homem casa-se com a mulher casa-se com um homem. O casamento é também monossomático. Essa palavra diferente significa que o casamento, observe o verso 8, e os dois serão uma só carne. Isso aqui é um eufemismo, quando o texto diz, e ambos serão uma só carne, é uma referência à intimidade sexual. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é? A Bíblia não é contra a sexualidade. Deus que criou os seres humanos sexuados, ou sexuais, de modo que a palavra de Deus diz claramente, e ambos serão uma só carne. A palavra aqui é homem, ish, mulher, ishá. Ambos serão uma só carne, apontando para o relacionamento sexual. O propósito de Deus é que no casamento, homem e mulher desfrutem desse relacionamento abençoado, que é o ato maior de intimidade entre um homem e mulher, o ato sexual. E mais, o casamento é indissolúvel. E Jesus conclui no verso 9, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o ser humano. O propósito de Deus é que esse casamento seja entre um homem e uma mulher para sempre, até que a morte os separe. O reverendo John Stott, ele faz uma síntese dessa base fundamental do casamento à luz da fé cristã, da Bíblia, e ele fecha assim, o casamento é uma aliança, observe, aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida da permissão pública dos pais, consumada na união sexual, que resulta em uma parceria permanente, de apoio mútuo e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos. Está aqui uma síntese do que é o casamento. A natureza do verdadeiro casamento. E não importa o que o mundo pensa ou as propostas de redefinir o casamento. Nós, como cristãos, temos o direito constitucional de expor a nossa fé. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu pelo menos não tenho visto ninguém ser queimado em praça pública por ter opinião diferente em relação a isso. E geralmente quando a pessoa quer fechar o debate ou discussão sobre o assunto, já taxa o outro de homofóbico. É a criminalização da opinião. Isso é um absurdo completo. Então nós cristãos temos o direito constitucional de expressar nossa fé. Para nós, o casamento é uma união heterossexual entre um homem e uma mulher na presença de Deus para sempre. E nós devemos reafirmar isso a despeito das consequências. A origem é Deus e Ele, como legislador, estabeleceu o padrão dessa instituição criada e ordenada por Ele mesmo. Agora vamos às partes mais práticas aqui da nossa reflexão, as crises e as necessidades do casamento. Quais são as crises? Nós não vivemos no Éden, nós vivemos no mundo pós-queda. E o casamento que foi planejado por Deus para ser reflexo da sua beleza, graça, santidade, o casamento foi planejado para ser, literalmente, um ambiente de amor, de alegria para as pessoas. Muitas vezes o casamento, por conta da queda, tem se tornado um mar de lágrimas. Eu li em algum material uma pessoa anônima dizendo o seguinte, cristã, meu marido e eu não estamos separados, estamos casados há 17 anos, nenhum de nós acredita no divórcio, temos fortes convicções religiosas, mas o nosso casamento é uma completa miséria. Qual é o ponto aqui? Embora muitos cristãos creiam piamente que o casamento é a união entre um homem e uma mulher para sempre, muitos casais vivem uma vida miserável. Paulo, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, num tratado sobre casamento, ele diz o seguinte, observe, ele fala de angústias na carne. Alguns até pensam que Paulo era contrário ao casamento. Paulo não era contra o casamento. Paulo era apenas um homem realista. Ele sabia, sobretudo naquele contexto de perseguição, lá em Corinto, que os casais iriam enfrentar muitas dificuldades. Ele chega a dizer isso no versículo 28, que os casais iriam enfrentar angústias na carne. Por que Paulo faz esse tipo de afirmação? Porque Paulo sabe que nós não vivemos do lado de lá do Éden, mas do lado de cá, num mundo caído,
onde inevitavelmente nas relações humanas surgirão crises. E nossos casamentos estão sujeitos a enfrentamento de crises relacionais terríveis. E quais são os principais motivos pelos quais essas crises surgem e acontecem? Por quanto tempo eu vou citar apenas duas delas? Primeiro, o que eu vou chamar de falsas expectativas. Há muitas pessoas que se casam com as falsas expectativas. Sabe, a melhor maneira de você se decepcionar é criando falsas expectativas. As pessoas se casam pelos motivos mais infantis. Algumas, né? Outras pelos motivos mais perigosos possíveis. Criam falsas expectativas. Duas realidades que muitas vezes nós esquecemos com muita facilidade. A primeira delas é que nós vivemos em um mundo caído. Repito, nós não estamos no Éden. Nós não estamos no paraíso. Nós não somos pessoas perfeitas. Nós vivemos do lado de cá, em um mundo caído. Há uma obra que eu quero recomendar para vocês, do Paul Tripp, O que Você Esperava. É um livro que ele vai abordar o perigo das falsas expectativas. Como um experiente conselheiro matrimonial, ele diz, olha, boa parte das pessoas que me procuraram para tratar problemas conjugais, ao ouvir o testemunho delas, via de regras, elas foram para o casamento com expectativas irreais, falsas. O príncipe encantado, a princesa encantada, mas depois da primeira semana, às vezes no mesmo dia, o indivíduo descobre que esse príncipe, ele não existe, que essa princesa não existe. O que existe é o ser real, amalgamado, vícios e virtudes, luzes e sombras. E o Paul Tripp diz assim, vivemos nossos casamentos num mundo que não funciona como Deus pretendia que funcionasse. De uma maneira ou de outra, o seu casamento, dia após dia, sofre os efeitos do nosso mundo danificado. Repito, o mundo não é um parque de diversões, o mundo é um mundo que é um mar de lágrimas. Sendo assim, há razões que fogem ao nosso controle. E, por vezes, isso afeta o nosso casamento. Veja, por exemplo, algo agora que estava completamente fora do planejamento de muitas pessoas aqui. A crise econômica do Estado do Rio de Janeiro. Problema financeiro afeta o casamento ou não? Você não está do lado de lá do Éden, mas do lado de cá. Vive no mundo danificado, há contingências, há problemas que surgem sem aviso prévio. Pode ser uma dor passageira, um luto prolongado, essas coisas afetam o relacionamento, de modo que as crises no casamento são inevitáveis. E outra coisa, você, repito, é casado com um pecador, é casado com uma pecadora. Eu costumo dizer que na estrada do casamento nós erramos por pensar diferente, por pensar que encontramos uma pessoa perfeita. Isso é uma ilusão completa. Observe que, mais uma vez, o Paul Tripp vai nos ajudar a entender. A maioria dos problemas que enfrentamos no casamento não é intencional nem pessoal. Na maioria das situações matrimoniais, você não é confrontado com dificuldades porque o seu cônjuge teve a intenção de dificultar a sua vida. Por vezes o problema não é intencional, porque se for também já é demais, né? O indivíduo acorda e fala assim, o que é que eu vou fazer hoje para prejudicar minha esposa? Se é seu caso, meu irmão, você está no vale da sombra da morte. De vez em quando encontra um circunciso que está com o coração tão amargurado que quer prejudicar até o próprio cônjuge. Mas, via de regra, os erros são, digamos, naturais, porque nós, filhos de Adão, erramos o dia todo, o tempo todo, às vezes sem intenção de magoar. É uma via de mão dupla, você decepciona as pessoas decepcionam você, e o próximo, mais próximo é o seu cônjuge, não é? E o ser humano é complicado, cá para nós, né? O ser humano é complicado. Foi feita uma pesquisa na Inglaterra, décadas atrás, e a pergunta, e várias pessoas escreveram a resposta, né? Deram resposta lá para o jornal, era uma campanha, qual é o problema do mundo? E todo mundo quer resolver o problema do mundo, só não consegue resolver o seu, né? Acho engraçado isso. Quando eu vejo pessoas com campanha para tornar o mundo melhor, eu corro delas, porque geralmente, quando o indivíduo quer fazer o mundo melhor, geralmente são genocidas. E aí perguntaram, qual o problema do mundo? E o Chesterton, um teólogo católico, hilário por natureza, ele diz assim, todo mundo escreveu tratados, artigos inteiros, ele mandou uma resposta e escreveu assim, o problema do mundo sou eu. Exclamação. O problema do mundo somos nós. O problema do seu casamento é você. Basta ver seu nome e sobrenome. É você. Porque nós somos, por natureza, seres assim, pecadores. E ainda que não tenhamos a intenção de ofender, de magoar, de criar dificuldade para o cônjuge,
As crises surgem porque você vive no mundo caído e você mesmo é um filhote de Adão. Um outro ponto, além das expectativas irreais, os ídolos do coração. Olha, isso dá pano para manga. Os ídolos do coração. Evangelho, quando pensa em idolatria, já fica fazendo juízo da Igreja Católica, né? A idolatria dos católicos, as imagens, os santos. Bem, todo ser humano é um adorador. O que diferencia de um para o outro é o objeto da adoração. E a idolatria não está restrita a culto de imagens. Há mais ídolos no seu coração do que no panteão grego. E por vezes os ídolos não são aquelas coisas ruins, que nós consideramos ruins. Os ídolos são coisas boas que nós cultuamos como se fossem objetos de adoração. Um teólogo disse assim: um ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você, qualquer coisa que absorva o seu coração e imaginação mais que Deus, qualquer coisa que só Deus pode dar. E muitas crises são geradas no casamento pela quantidade de ídolos que pululam o nosso coração. Ídolos, deuses falsos que tomam o nosso coração, que assaltam o nosso coração. Que ídolos são esses? Poderia enumerar vários, que não são tangíveis, não são palpáveis, mas que têm a mesma força, a mesma atração, o mesmo poder daqueles ídolos reais, no sentido de tangíveis, palpáveis. Por exemplo, o ídolo da felicidade. Nós pensamos um pouco sobre isso no nosso encontro de casais agora. O pastor Weber tocou nesse assunto da idolatria da felicidade. As pessoas são ludibriadas a acreditar que a felicidade é um fim em si mesmo. Agora observe, a felicidade não é o fim último do casamento, nem significa que não havia felicidade antes do casamento. É bem verdade que as relações humanas podem ser afetadas pelo egoísmo, inclusive o casamento. E há muita gente que vai para o casamento porque quer ser feliz. Se o infeliz se casa para ser feliz e se encontra outro infeliz, a matemática não bate. 2 infelizes não geram felicidade, ou eu estou errado? Observe que um autor com muito perspicaz disse: casamento não gera felicidade. O casamento apenas revela a existência ou não de uma felicidade pré-existente, que é compartilhada pelo casal. Nunca observei 2 pessoas infelizes se casarem e produzirem 2 pessoas felizes. Então, quando o indivíduo faz da felicidade um ídolo, alguma coisa que vai substituir o vazio existencial que já existe no seu coração, transfere para o cônjuge um poder que ele não tem, uma capacidade que não tem, de preencher o vazio existencial do coração. Sua esposa, seu esposo é uma bênção na sua vida, suponho. Mas ele não pode dar a você aquilo que só Cristo pode dar, aquilo que só o Evangelho pode dar. Procurar no outro essa felicidade, ou fazer da felicidade um ídolo, é um perigo sério. Qual é o raciocínio? Adão não era infeliz sem Eva. Quando o texto diz que não é bom que o homem esteja só, não quer dizer que ele era infeliz. Ele não estava lá triste: ô Senhor, o que eu vou fazer da minha vida, sozinho aqui com os animais? Ele não era infeliz, mas o Senhor deu a ele uma graça, um dom, uma dádiva, uma auxiliadora, que certamente lhe deu muitas alegrias. Mas ele não era infeliz, tal como ela não era infeliz depois foi criada, mas ambos, no Senhor, desfrutaram de alegrias na relação marido e mulher, com um casamento. Portanto, não podemos olhar para a felicidade como um ídolo. Um outro ídolo muito comum: sexo. O Tim Keller tem uma obra que está publicada aqui no nosso boletim, como indicação de leitura desse final de semana: Deuses Falsos. Esse é, sem dúvida, um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. Ele vai tratar sobre dinheiro, sexo e poder. No capítulo que ele fala sobre sexo, ele vai abordar que hoje, mais do que em qualquer outra época da história, o sexo é um ídolo. Nossa sociedade é sexólatra. Só se fala disso o tempo todo. Em muitas igrejas houve um extremo, o extremo de nunca tocar nesses assuntos porque era tabu. Mas observe, quero reiterar, o sexo foi planejado por Deus. Ou como disse alguém, o sexo é um presente de Deus. Um presente de casamento. É um presente de Deus. Foi planejado por Ele. Razão pela qual o livro de Hebreus diz assim: o casamento deve ser honrado por todos,
O leito conjugal conservado puro. Mais uma vez, uma linguagem com certo eufemismo para falar sobre a pureza, a santidade do matrimônio, da vida sexual. Deus criou o sexo não apenas para a procriação dos seres humanos, da raça humana, mas também para o deleite do casal. Deus se importa com a sexualidade humana. Essa é uma área sensível da nossa existência. Deus criou homem e mulher, seres sexuados. E a sexualidade, sem dúvida, é um dos principais aspectos da existência humana. Warren Wiersbe diz assim para a nossa edificação: um lar cristão começa com um casamento cristão dentro da vontade de Deus. O sexo fora do casamento é pecaminoso e destrutivo. O sexo dentro dos laços protetores do casamento pode ser enriquecedor e glorificar a Deus. O problema não é o sexo. O problema é a corrupção do sexo. E aqui entra a questão dos deuses falsos. As dádivas sendo corrompidas. O dinheiro não é ruim. Mas Paulo diz que o amor ao dinheiro é cilada, é laço. O sexo não é ruim dentro da instituição do casamento, mas pode se tornar um ídolo. E muitas pessoas, inclusive homens e mulheres casados, têm sérios problemas porque fazem do sexo um ídolo. E observe, o sexo não pode dar a você aquilo que só Cristo pode dar, plenitude de alegria. Razão pela qual há muitas pessoas sempre insatisfeitas. Elas são escravas de todo tipo de pecaminosidade. Por quê? Adoram um ídolo que não lhe pode dar esta alegria e esta paz, que só no Senhor, que é a verdadeira fonte de nossa satisfação. O caso emblemático, por exemplo, da mulher samaritana. Vocês conhecem essa história? Jesus está em um poço, ele pede água a uma mulher e começa ali um diálogo tremendo, profundo. Em determinada altura do diálogo, Jesus disse para a mulher: vai chamar teu marido. E ela diz: não tenho marido. Ele: opa, disseste bem. Os 5, você já teve 5. E o que você tem agora não é teu marido. Por que Jesus tocou nisso? Você já teve 5 e o que você tem agora não é o teu marido. Qual é o ponto aqui? Aquela mulher, provavelmente, eu não estou dizendo isso aqui a partir das minhas lucubrações, mas da tradição cristã, Agostinho sugere que aquela mulher buscou alegria, paz, valor, significado, identidade nas relações que ela teve, nos homens que ela teve, sem nunca encontrar. De modo que Jesus está dizendo para aquela mulher: você teve 5 e o que tem agora não é teu. Eu estou te oferecendo algo que ninguém pode te oferecer. Ela estava buscando nos relacionamentos humanos algo que só o Evangelho pode dar. Ídolos não satisfazem. Numa outra obra do Paul Tripp, Sexo e Dinheiro, ele chega a dizer que uma pessoa lhe procurou, uma mulher, que afirmou ter feito ou ter tido relações sexuais com 100 homens. E ela confessou para o David Tripp que, no fundo, tudo que ela queria era apenas alguém que a amasse. Alguém que dissesse: eu te amo. Ela estava buscando no homem, ou nos homens, significado, valor, identidade. E quando o indivíduo não considera que somente em Deus nós podemos encontrar satisfação, valor e significado da nossa identidade, a pessoa vai se entregando numa idolatria do sexo. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque essas são coisas que dizem respeito a nossas vidas e estão sempre nos rodeando. Nessa obra Deuses Falsos, nós temos muitas coisas para aprender ali. Uma delas é que o sexo é um ídolo na nossa cultura. Para vender hoje uma pasta de dente, apresente-se uma mulher seminua. Por que o mercado publicitário faz isso? Porque são as imagens que vendem. Porque nós vivemos uma sociedade sensualista, uma sociedade sexólatra, que coloca o sexo como um grande ídolo da cultura. E por mais que a pessoa se entregue a essas paixões pecaminosas, nunca há satisfação. Tal como aquela mulher que já tinha tido 5 maridos, e o que ela tinha agora não era dela. E Jesus falou: você está no caminho errado. Eu tenho uma água para te dar, que se você beber, jamais terá sede. Ele está falando de significação existencial, e ela então pôde encontrar, de fato, aquele que é o Salvador. Não os ídolos, mas o verdadeiro Salvador. Caminhando, quais são as necessidades do casamento? Muitas, inúmeras. Eu queria destacar 2 delas.
como fechamento das nossas reflexões no nosso encontro de casais. Quem é casado aqui sabe que há muitas necessidades no casamento, mas há duas que fazem toda a diferença: amor sacrificial e piedade verdadeira. As pessoas se casam, irmãos, pelos mais variados motivos. Casam por dinheiro, pela falta de dinheiro, arranjos familiares, por intriga, por paixão, por amor, por vários motivos. Mas observe, um casamento só pode ser sustentado se ele tiver o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é capaz de sacrifícios. No entanto, a nossa cultura pegou essa palavra amor e esvaziou do seu conteúdo. E no português ainda é mais complicado, porque você fala que ama um gato, que ama um determinado tipo de sorvete, você ama o cônjuge, você ama o filho. A palavra amor é usada para, enfim, com vários propósitos. Na língua em que o Novo Testamento foi escrito, havia pelo menos 4 palavras para amor. E quando Paulo escreve a obra-prima sobre a descrição do amor aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala desse amor que é capaz de sacrifícios. E o que a Bíblia fala sobre amor é bem diferente do que as novelas, do que os jornais, do que os filmes produzidos em Hollywood. Observe a leitura de 1 Coríntios capítulo 13. Está aqui a descrição do amor que você precisa no seu casamento. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De todas as necessidades que você tem como casal, que você tem como cônjuge, amar sacrificialmente é uma das mais importantes. Um casamento só pode ser indissolúvel, robusto, firme, abençoador, se houver este amor capaz de sacrifício. Paulo vai falar aqui do amor que é paciente, capaz de suportar as fraquezas do outro. Como pastor, eu ouço casais que às vezes apresentam problemas quando você vai fazer uma radiografia, problemas banais. Gente que não é capaz de suportar as fraquezas, as deficiências do outro. Sua mulher não é perfeita, seu esposo não é perfeito. A Bíblia diz que o verdadeiro amor é paciente, é tolerante, é misericordioso. Paulo fala que o amor é benigno, ou seja, que não trata mal, mas que é capaz de atos de bondade, não apenas de atos, mas de pensamentos bondosos. O amor não arde em ciúmes, não é aquele espírito possessivo, controlador. Fico imaginando como deve ser difícil conviver com uma pessoa controladora, possessiva. O amor não arde em ciúmes. O amor não se vangloria. Onde reina o amor, prevalece relações humildes. Tanto o conceito do homem como superior, ou da mulher como superior, tanto o machismo quanto o feminismo, são distorções. Você não é maior do que a sua esposa, nem sua esposa é maior do que você. O amor não se envaidece, não é arrogante, não busca os seus próprios interesses. O que a gente observa muitas vezes é o egoísmo imperando nas relações. Martin Lloyd Jones, em uma de suas obras, ele vai dizer que geralmente nos problemas relacionais o que existe é uma guerra de deuses, cada um querendo ser maior do que o outro. E Paulo vai descrever o verdadeiro amor, não busca os seus interesses, mas o bem da pessoa amada. Não se ira facilmente. Isso foi muito dito lá no nosso encontro. Esse espírito beligerante, o melindre sempre estraga as amizades, estraga com muita facilidade. Paulo diz mais, não guarda rancor, não se ressente do mal. E chega a dizer, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aí no último verso, tão precioso, ele diz, olha, o verdadeiro amor que você mais precisa do casamento é o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando esse amor não está presente, o que resta são as barras dos tribunais. Não faltam pessoas que recorrem aos tribunais porque de fato não tem esse verdadeiro amor capaz de sacrificar-se pela pessoa amada. Amar é uma escolha, não é apenas um sentimento, mas uma escolha.
Eu quero encorajar você, tome todos os dias a decisão de amar o seu cônjuge e amar sacrificialmente. Qual é o nosso padrão de amor sacrificial? Cristo. Olha o que Paulo diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos repetir? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em que contexto ele escreveu isso? O verso anterior, na verdade, nesse mesmo verso, na parte anterior, Paulo, acusado de ser machista, disse para os homens: vocês têm que amar a mulher de vocês como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Naquele padrão que Paulo escreveu lá no capítulo 3 aos Coríntios. Buscando o bem da pessoa amada. Amor sacrificial é o que nós precisamos, a necessidade fundamental do casamento. E por fim, a piedade verdadeira. Por que eu disse piedade verdadeira? Por que esse adjetivo aí? Porque a Bíblia fala de uma piedade falsa. Existe uma piedade falsa. Mas a Tito, Paulo escreve assim: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Nós devemos viver uma vida piedosa. E essa palavra piedade tem que ser resgatada. Piedade não é ter uma espécie de pena de alguém que sofre. Pô, tem piedade de fulano. Não é nesse sentido que a Bíblia fala de piedade. Piedade é diferente de compaixão. Piedade, para citar aqui uma obra clássica da literatura cristã, é o seguinte: a prática da piedade consiste, guarda bem isso aí no seu coração, conhecer a Deus, conhecer a você mesmo, glorificar a Deus corretamente, por sua vida, tanto em particular como publicamente, com sua família, todo dia e com a igreja no sabate. Dedique-se devotamente a servi-lo, glorifique a Deus na vida e na morte, vivendo por Ele e para Ele, morrendo no Senhor e pelo Senhor. Em outras palavras, o que mais o casamento precisa é de vida, do Senhor presente, de pessoas piedosas, um casal piedoso, um homem piedoso, uma mulher piedosa. Eu sempre digo, com temor, se seu marido, minha irmã, não é um homem de oração, seu casamento está em risco. Se sua mulher não é uma mulher de oração, seu casamento está em risco. A única coisa que preserva um casamento não são simplesmente os votos feitos diante de uma congregação, é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. A consciência de que estamos sempre na presença de Deus. E um casamento precisa ser nutrido na piedade, na devoção, na palavra, na oração, nos meios de graça, de modo que, como foi dito ali, mais do que um jantar romântico, mais do que uma viagem inesquecível, mais do que uma casa confortável, mais do que segurança e estabilidade financeiro, que seu casamento precisa de piedade verdadeira. Um homem de Deus é uma grande bênção na vida de uma mulher. Uma mulher piedosa é uma grande dádiva na vida de um homem. E o que tem faltado em muitos casamentos é piedade. Há muita impiedade no nosso meio. Quanta dureza de coração. Quando o Senhor falou que Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio, ele deu o motivo, por causa da dureza do vosso coração. E onde é que o homem tem um coração quebrantado? Aos pés da cruz. Casamento aos pés da cruz. A diferença que o Evangelho faz. Sempre que você encontrar, sempre que você tiver a alegria de conhecer, conviver com casais que, apesar das suas dificuldades, glorificam a Deus no seu relacionamento, pode ter certeza que esse casal tem buscado nutrir a sua fé, sua relação, sua família, na piedade e no Evangelho. Eu oro para que nessa noite, homens e mulheres aqui, assumam o compromisso de consagrar a vida a Cristo. Amor sacrificial e piedade verdadeira. Esses recursozinhos psicológicos, autoajuda, essas mantras, essas cartilhas dos gurus, essas coisas podem até mudar temporariamente alguns comportamentos, mas só há um poder capaz de transformar o coração. O Evangelho. E nós precisamos nutrir a nossa fé, a nossa vida na piedade cristã. Eu encerro lendo passo o próximo, 2 Tessalonicenses, eu quero que vocês leiam comigo, capítulo 1, versos 11 a 12, vamos ler juntos? Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele,
segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja, para a nossa alegria e para a glória do Deus eterno. Vamos ficar em pé? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo